Olá pessoal, estamos dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Na aula de hoje, nós iremos popular a tabela que nós criamos na aula passada. Ou seja, nós vamos pegar as informações que estão no banco de dados e vamos preencher aqui nessa tabela, ok? Bom, para buscar essas informações, nós vamos começar aqui a trabalhar com o nosso form padrão. No form padrão, eu vou criar aqui mais um método abstrato, ou seja, nós já temos aqui inicializar componentes, o salvar, visão, já temos o método para criar a tabela e agora eu vou obrigar as classes que herdarem de forma padrão, elas vão ter também que implementar o método consulta visão. Então esse vai ser o método que as outras classes vão ter que implementar. Se eu salvar isso aqui agora, né, como sempre, a gente já está cansado de saber que ele vai dar erro em todas, né, as outras classes, porque eu tenho que implementar esse método. Então vou implementar aqui os métodos abstratos. Ele vai criar lá logo abaixo aqui o consulta visão. Só vou apagar o throws, né? A mesma coisa na cidade. Contato visão. E na classe que a gente está mexendo, que é o tipo de contato. Ok? Bom, então, se eu quero fazer uma consulta, eu vou colocar aqui dentro do tipo de contato, vamos só salvar aqui, né, para tirar o erro. Dentro do formulário, tipo de contato, eu vou ter que fazer o envio de dados para o controle, ok? Lembrando que quando nós criamos a nossa tabela, vamos só lembrar aqui, ó, cadê o form padrão? No form padrão, nós criamos a variável tabela, né, que é do tipo table, que vai armazenar toda a tabela, e criamos um modelo para essa tabela, que nós denominamos aqui de modelo. Então, quem trabalha com as divisões, onde a gente colocou os títulos da tabela, etc., é o modelo. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui na minha consulta é o seguinte, ó, que o meu modelo é set numRows e vou colocar aqui 0. O que significa esse primeiro comando? Que eu estou pegando o meu modelo de tabela e estou setando essa tabela com 0 linhas. Então toda vez que eu fizer uma consulta, ele apaga todas as linhas, se houverem da tabela, seta 0 para criar uma nova tabela. Por que ele faz isso? Vamos imaginar que nós temos, quando executamos o programa, tenha dois registros. Ele exibe os dois registros na tela. Quando eu mando salvar no banco de dados, eu tenho que atualizar essa tabela, tenho que atualizar a consulta. O que ele faz? Ele apaga as duas linhas que ele tinha mostrado e gera as três linhas, incluindo o novo registro que eu coloquei no banco de dados. Então, por isso que sempre na consulta eu tenho que limpar essas linhas. O próximo passo é mandar essa informação para o controle, ok? Então já tem ali o nosso objeto instanciado, que é o TCC, né, que é tipo de contato controle, e vou chamar aqui, não tem TCC, onde que eu estou? Contato visão. Ah, não, tá errado aqui, gente. Opa, contato visão não. Vamos... De qualquer forma, vou deixar esse modelo aqui, tá? Vamos salvar. É o tipo de contato visão. Então, aqui de novo, modelo.set no rows 0. TCC, que é o objeto agora sim que eu criei, porque no tipo de contato a gente não está mexendo ainda, por isso que ele não conseguiu
acessar os métodos aqui. Só que lá eu só tenho o salvar e o carregar controle. Carregar como box. O controle, ele também tem que ter o método salvar. O que eu vou ter que fazer então? Vou ter que adicioná-lo na interface. Então vou vir aqui na interface controle e vou adicionar aqui public void consultar controle. Esse consultar controle, ele vai ter que receber alguns parâmetros, não sei quantos, então coloco aqui object e coloco o valor. Seguir o mesmo padrão ali do salvar, ok? Salvando isso aqui, ele vai obrigar vocês a implementarem, né, essa interface em todos os controles. No meu caso aqui, eu só tenho o tipo de contato controle. Se vocês já criaram as outras classes, vocês vão ter que fazer uma por uma. Mas é simplesmente fazer o quê? E implementar os métodos abstratos. Já está careca de saber isso, né? Muito bem. Então apago isso aqui. E agora sim, eu posso, vamos fechar aqui a interface, vamos salvar o projeto. Tipo de contato visão. Deixa eu apagar essa cidade, apagar esse bairro. Forma padrão, vamos deixar aqui por enquanto. Ok, então tipo de contato visão. Agora eu posso chamar meu controle. Ó. tcc.consultar controle. Bom, e o que eu vou passar para esse controle? Vamos pensar aqui um pouquinho. Só vou comentar aqui para eu conseguir executar o programa, tá? Então, vou executar o programa. Tipo de contato. A pesquisa vai ser a seguinte. Quando eu digitar uma informação aqui, por exemplo, Crenilson, ele vai ter que pesquisar Crenilson na listagem de dados que irão aparecer nessa lista. Quando eu deixar vazio, ele tem que mostrar todas as opções que estão cadastradas, né, todos os registros que estão cadastrados no banco de dados. Ok? Então a ideia é essa. Vazio, mostra tudo. Digitei, mostra, né, o conteúdo que foi digitado aqui. Ok? Então pensando dessa forma, a primeira coisa que eu tenho que mandar para o controle é o que eu quero pesquisar. Ou seja, o que está escrito, né, aqui dentro deste componente, que nós chamamos de JTF consulta, né, JTextField consulta. É isso que eu vou fazer. Então aqui no TCC eu vou enviar o JTF consulta, que pode ser vazio ou algum texto. Vou pegar o texto dele, que é o getText, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o seguinte, quando ele fizer a consulta, ele tem que saber, né, onde que ele vai retornar esses dados. Aonde, ele vai buscar no banco de dados e vai colocar isso onde? Ele vai colocar no nosso modelo de tabela. Então, modelo, lembrando que nós criamos aqui no forma padrão, não é isso? Ó? Modelo é um modelo de tabela, Default Table Model, é o modelo da nossa tabela. Só a tabela, ele sabe que eu criei a tabela, mas quem manipula essa tabela é o modelo, como eu já disse anteriormente. Muito bem, então passei as duas informações. O controle, por sua vez, ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente repassar essas informações para o nosso DAO. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, já tenho instanciado, correto? Aqui então, ó lá, o TCD, que é o DAO. Então, tipo de contato DAO, ponto. Chegamos aqui, tá, essa interface a gente já criou, consultar DAO, é isso mesmo. Eu vou pegar e simplesmente enviar esse valor para o DAO. Então o DAO ele vai receber aqui o que foi digitado, né, no JTF consulta e vai receber o meu manipulador da tabela. Beleza, só que deu um erro aqui. Que erro foi esse?
Ah lá, ele está falando aqui que pode gerar uma exceção de SQL, né? Pode dar algum erro. Eu tenho que declarar, né, com um throws, lançar um throws aqui, que é uma exceção, ou circundar com, colocou pontinho, pontinho, mas na verdade é try catch. Lembra que eu falei que toda vez que eu vou operar com banco de dados, eu preciso, né, fazer aqui uma tentativa e erro, né? Então eu vou colocar aqui try catch, e esse valor eu vou jogar ali dentro, correto? Muito bem. E no catch, vamos fazer mais uma coisinha aqui, uma coisinha nova, que esse erro ele vai mexer com o banco de dados, certo? Então, mexendo com o banco de dados, geralmente ele pode retornar uma exceção, mas eu vou ser mais preciso nessa exceção. Vou colocar aqui um SQL exception. Vou importar, ok? Porque ele vai retornar uma exceção de banco de dados. No catch, que é o erro, eu vou tentar buscar aqui uma resposta mais precisa, tá? Se caso acontecer algum erro. Então eu vou colocar essa linha de código aqui, ó, que é o logger, getLogger. Coloco aqui a classe que eu estou trabalhando, .class, getName. .log, level severe, né, um nível de severidade forte. E ele traz aqui a mensagem E, que é a mensagem de erro que deu aqui em cima. Então vamos lá, Ctrl Shift I para importar. Confirma os dados. Com isso, o controle já consegue enviar essa informação para o DAO e se der algum erro, ele já consegue identificar esse erro aqui, correto? Salvando o projeto, até agora erro nenhum, passamos agora para a nossa classe tipo de contato DAO. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Vou codificar então, vou codificar nossa consulta, que está aqui embaixo. Eu tenho que excluir, tá, consulta, está aqui. Primeira coisa que eu preciso é de uma string SQL. Para isso eu já tenho a variável criada aqui em cima. Então vou fazer assim, SQL vai receber o quê? Vou começar aqui com o básico, que é selecionar todos os registros, tá? Então, select asterisco from. Aí eu pego o nome da minha tabela, que é tipo underline contato. Com isso, eu já tenho aqui o comando para selecionar todos os registros dessa tabela. Na sequência, eu faço a preparação, né, para a conexão com o banco de dados. Se vocês observarem, eu vou pegar o mesmo comando que está aqui, ó. Então, que é o STM, né, que é o Prepare Statement. Vou só até copiar e jogar aqui, que é o mesmo. Isso não vai mudar, não. Então, ele vai preparar, vai abrir a conexão e vai preparar o que? Select asterisco from tipo de contato. Agora eu preciso executar essa consulta. E como é uma consulta, eu preciso criar uma outra variável aqui em cima, que é do tipo result7. E a variável vai se chamar resultado. Ela vai armazenar o resultado da nossa consulta. Então corrija as importações. E eu completo aqui agora. Né? Já fiz aqui a preparação do comando SQL. E agora eu falo o seguinte, ó, resultado vai receber o stm.execute query. Query em inglês é consulta. Então, estou falando o seguinte, ó, executa a consulta, que seria o que? Select asterisco from tipo de contato, e armazena esse resultado dentro da variável resultado. Então, todos os registros vão ficar aí dentro desse resultado. O que eu tenho que fazer agora? Se todos os registros estão em resultado, eu tenho que percorrer esses registros e ir adicionando na minha tabela. Então, para percorrer, eu vou usar o comando while, que é enquanto.
enquanto, abre e fecha parênteses, início e fim. E aqui dentro eu tenho que dar uma condição. Então, enquanto resultado.next, ou seja, enquanto tiver registro, ele vai ficar fazendo esse loop aqui. Então, supondo que tenha 3 registros cadastrados. Aliás, vamos dar uma olhada aqui. Quantos registros que a gente tem? Que aí a gente confirma certinho, né, para dar o exemplo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, né? Tem até o ID do lado aqui. Aí ele vai fazer o seguinte, ó. A primeira vez que passar aqui, ele está no ponto 0. Quem que é o próximo? É o teste. Registro 1. Desceu, voltou, próximo. Registro 2, lista de amigos. Próximo, lista de clientes. Então ele vai fazer isso até chegar ao último registro. Então o resultado aqui, ele recebeu todos aqueles registros. Fazendo isso, eu preciso adicionar isso à minha tabela, ok? Então eu coloco o seguinte, ó, tabela, que é o nome, relembrando, né, que nós determinamos aqui, ó, é o nome da minha tabela que eu criei. Então tabela.add row, ou seja, adiciona uma linha. Tá? Vamos abrir aqui o parênteses. Bom, aqui só tem um detalhe. Quando eu coloquei tabela, vamos só lembrar o seguinte, ó, que o contato down ele não estende de forma padrão, então ele não consegue entender esse objeto tabela. Só que a gente faz o seguinte, nós recebemos esse objeto por parâmetros. Se eu olhar aqui no controle, o controle mandou, né, para o down. Melhor olhar no visão. Ó. O visão mandou para o controle o JTF consulta e mandou aqui o modelo da nossa tabela. O controle recebeu e repassou para o down. O down recebeu e está onde? Está aqui dentro do valor no parâmetro 1, que o parâmetro 0 é o JTF consulta e o parâmetro 1 é a tabela. Então aqui eu faço o seguinte, ó, eu crio o mesmo tipo que é default table model. Vou dar um nome aqui, vou chamar de tabela. Recebendo o que? O valor que foi recebido por parâmetro na posição 1. Ele vai dar um erro porque eu tenho que fazer um cache, né? Para esse tipo aqui. Que ele está objeto. Eu tenho que converter em um default table model. Vamos fazer aqui o cache. Corrija as importações. Não, aqui que ele fez 2 vezes. Apaga essa tabela daqui. Muito bem, a partir de agora eu criei então nosso objeto tabela que recebeu a tabela enviada pelo controle, que é aquela tabela que a gente criou, né? Tabelinha lá com ID, com a descrição. Então já está tudo aqui dentro de tabela. A partir de agora eu consigo fazer a manipulação dessa tabela. Então vou fechar esse parênteses que eu abri aqui e ponto e vírgula. Aqui dentro agora eu tenho que fazer o seguinte, criar as linhas da tabela. Então, para criar cada linha da tabela, eu vou fazer aqui um comando que é o new object e coloco aqui um array, né? Um array ou vetor como preferir. E dentro desse vetor eu começo a criar as colunas que eu quero apresentar na tabela. Então a primeira coluna que eu quero apresentar é o ID. E onde que estão armazenadas essas informações? Aqui na variável resultado. Então eu falo o seguinte, ó, resultado, ponto. Eu quero pegar a informação, então é get. Qual que é o tipo
dessa informação? É um inteiro, então get int. Utilizo aqui eu posso usar o número da coluna, né, acompanhando a coluna lá do banco de dados, ou pelo nome. Eu vou colocar pelo nome do campo, que é mais fácil. Então, get, só confirmar o nome que eu dei aqui, id, né? Get id. Vírgula. Tem mais algum campo? Tem a descrição. Get, a descrição já não é inteiro, a descrição é um string. Então, eu quero pegar um string e o nome desse string é, só confirmando, descricão. Descricão. Ok? Gente, ó, não coloca ponto e vírgula aqui dentro, porque aqui não é final de comando. Então, o table add row começou aqui em cima, está fechando aqui embaixo. Ok? Depois disso, depois que eu montei todas as linhas da tabela, eu vou fechar a minha conexão, stm.close. Eu não vou utilizá-la, tá? Aqui faltou abrir e fechar parênteses. Vamos salvar o projeto, ok? Então a nossa consulta está pronta. Então o trabalho maior que foi dado aqui foi aqui no DAO, né, que os outros, o Visão só mandou informação para o controle, que repassou para o DAO. Aqui dentro nós criamos aqui um modelo de tabela, selecionamos todos os registros, fizemos a conexão com o banco de dados, utilizando aqui o comando SQL e executamos a consulta. Ele pegou todos os dados que foram retornados e armazenou aqui na variável resultado. Depois eu fiz um while, né, para repetir isso aqui, ou seja, passar em cada registro. Então a primeira vez aqui, ele vai pegar o ID 1 e descrição teste. Então ele cria uma nova linha, esse novo object aqui é como se fosse uma nova linha. Cria uma nova linha na tabela, adiciona aqui o código 1 e teste. Voltou. Já é o final? Ainda não. Então ele pega o segundo registro, que é o 2, lista de amigos. Então, ID2, lista de amigos. E assim ele vai montando a tabela. O que falta para a gente terminar o nosso teste aqui é o seguinte, ó, chegar aqui no tipo de contato controle e no método construtor, tipo no visão, tá, gente? Desculpe. Tipo de contato visão. Aqui no tipo de contato visão, eu vou chamar o consultar visão. Consultar visão, não é isso? Eu coloquei consulta. Seria interessante mudar depois, mas por enquanto eu vou deixar aqui, ó, tá? Consulta visão, então. Consulta visão. Vou salvar. Vamos executar para ver se está tudo ok. E tá aí. Ele foi lá no banco de dados e trouxe para a gente aqui todos os registros que estão cadastrados. Depois eu vou fazer só uma alteração aqui, né, porque por algum motivo a barra de rolagem não apareceu, a gente tem aqui o sexto registro para baixo. Isso aqui é mediante o tamanho da tabela, tá? Vou tentar diminuir aqui para ver. Vamos olhar aqui no nosso tabela útil, né? Útil. Tabela. Qual que é a altura? 130? Eu vou colocar aqui uns 100, só para a gente ver como que tá. É isso mesmo. Agora eu coloquei o tamanho 100 e ele apareceu aqui a barra de rolagem, tá? Para mostrar os registros que estão aqui ocultos. Bom, gente, na próxima aula eu ainda vou continuar a criar essa tabela, porque essa aula já estendeu bastante. Na próxima aula eu vou tratar aqui o seguinte, ó, quando a pessoa preparar, né, para quando a pessoa digitar alguma coisa, o DAO estar preparado para fazer essa consulta. Não vai fazer ainda porque a gente tem que trabalhar aqui com alguns outros métodos aqui, né? Não, mas acho que vai dar sim. Não, na próxima aula acho que resolve isso aqui. Eu digito um dado, por exemplo, se eu coloco o teste, ele vai filtrar aqui e aparecer só o teste, ok? Então, até a próxima.